relacionados a todos os profissionais de RIG há muitos anos. É uma satisfação muito grande recebê-los. Espero sim, Carol, que possamos realizar vários desses eventos aqui, quaisquer outros que a BRIG e a GS1 puder comportar, que a BRIG desejar. E também não vou me alongar, porque o professor Favetti chegou, foi meu professor há muitos anos lá na Ciência Política da UNB. Então, é uma satisfação muito grande receber o Guilherme, o professor Favetti, os demais membros da BRIG. Por favor, o evento é de vocês. Obrigado, Carol. Boa noite a todos. Muito obrigado, Pedro. Impressionante a estrutura aqui que a GS1 Brasil tem, e disponibilizar isso para a BRIG é uma honra muito grande. Muitíssimo obrigado. Bom, nós temos hoje aqui uma reunião do Conselho Superior, aberta aos associados, aberta aos interessados. Queria saudar os nossos membros do Conselho Superior, os que estão aqui presencialmente, a Ivonice, a Toninho, que vai ser um dos palestrantes. Na tela, eu não sei se eu estou conseguindo ver todos, mas vi o Rui, o Cícero, enfim. E também um agradecimento especial aqui ao nosso Conselho de Ética, que estão presentes também, Dr. Paulo Castelo Branco, sem esquecer de cumprimentá-lo pela presidência do Instituto Histórico Nacional. Uma honra muito grande como brasiliense, como brasileiro, tê-lo lá, viu, Paulo? Também para a entidade. Isso mostra a qualidade dos nossos quadros, mostra como nós somos comprometidos também com as questões que são importantes à sociedade brasileira. Agradecer também ao Favetti, que é membro do Conselho de Ética, enfim, e passar aqui rapidamente para que a gente vá já para a nossa pauta de trabalho. Nossa ideia aqui é dar um norte de como vai ser o próximo Congresso Nacional, na questão de governabilidade, passar um pouquinho pelo índice de renovação, comprometimento desse Congresso com reformas, enfim, perfil dos parlamentares. A gente sabe que no domingo muito do que a gente vai conversar aqui vai se encaixar, obviamente, mas o que a gente tem percebido é um Congresso cada vez mais independente. Óbvio que isso não tira a necessidade de um alinhamento com os outros poderes, mas a gente percebe, sim, que cada vez mais o Congresso se coloca como um poder independente. Agradecer também as pessoas que estão aqui, membros da diretoria, Faê, Jonas, César, Carol e o Marcos também, que foi o grande mentor aqui desse encontro, foi ele que sugeriu esse tipo de pauta. Então, vamos diretamente aqui aos nossos comentaristas, especialistas. Eu pediria para o Toninho, para o Toninho fazer aqui um apanhado de tudo que ele traz, de tudo aquilo que ele há tanto tempo estuda. Então, Toninho, se você puder iniciar, a gente vai fazendo aqui um bate-bola. Em primeiro lugar, é um prazer participar deste evento organizado pela BRIG. Quero cumprimentar a presidente da BRIG, nossa Carol, o Guilherme, a todos vocês que estão presentes, que também estão acompanhando virtualmente, e, rapidamente, tecer algumas considerações a respeito do novo Congresso. Em primeiro lugar, é dizer que essa eleição trouxe um misto de continuidade e de renovação. Houve, talvez, a menor renovação, talvez não, com certeza a menor renovação de 1994 para cá. 43% na Câmara e 28% no total do Senado, ou 78% das vagas em disputa. Então, no Senado foi uma renovação muito significativa. Então, é uma renovação baixa para os padrões brasileiros, mas essa renovação já era prevista por conta de uma série de mudanças havidas na legislação eleitoral que facilitaram enormemente a recondução daqueles que disputavam a reeleição em postos proporcionais, né? Candidatos a deputado federal e deputado estadual. A legislação permite que o parlamentar, faltando 7 meses para a convenção partidária, que ele vai renovar o mandato, ele tem a oportunidade, tem uma janela partidária, de ele continuar no seu partido ou mudar de partido. E essa é uma oportunidade de negociação, em que o parlamentar faz a relação custo-benefício e verifica
se concorrendo pelo seu partido, ele tem mais chance de reeleição do que concorrendo por outro. Então, ele vai, naturalmente, exigir mais recursos do fundo partidário, vai exigir mais espaço no horário eleitoral gratuito, né? E ele já tem a vantagem de disputar no exercício do mandato. Se ele pega um ambiente como o atual, que não tem o mesmo apelo que teve na eleição de 2018, por renovação política, ou um ambiente muito antissistema, a reeleição dele está assegurada tranquilamente. Só não houve um índice de reeleição ainda maior, porque os parlamentares instituíram uma cláusula de desempenho mínimo para efeito de converter votos em mandatos. O sistema eleitoral estabelece o seguinte: quem atinge o partido que atinge, ou federação que atinge o quociente eleitoral, ele preenche automaticamente as vagas correspondentes a quantas vezes ele tem atingido esse quociente eleitoral. E as outras vagas são distribuídas pelo sistema de sobra, numa segunda rodada, em que aí existe um segundo critério. E nesse segundo critério, que na eleição passada não exigia votação nenhuma, quem tivesse a maior média ocupava a vaga, né? Agora se exigiu 80% do quociente eleitoral. Isso fez com que, em algumas situações, ocorressem coisas absurdas do tipo aqui do DF. O Rodrigo Hollenberg teve o dobro da votação do 8º colocado para a Câmara Federal, que ocupou a 8ª vaga. O mesmo ocorreu no Rio Grande do Norte, em vários estados. Então, muitos deixaram de se eleger porque o partido não atingiu o quociente eleitoral, ou 80% do quociente nesse sistema de sobras. Isso prejudicou enormemente uma série de candidatos, e por isso que muitos deputados que foram candidatos à reeleição não conseguiram renovar seus mandatos, não porque tenham tido um péssimo desempenho eleitoral. Eles até aumentaram a votação em relação à vez anterior, mas só que a soma dos seus votos com a dos seus colegas de partido não alcançou 80% do quociente, portanto, não foi beneficiado pelo sistema de sobra. Então, já era natural, já era previsto que isso acontecesse, e a hierarquia dos partidos foi o seguinte: prioridade 1, reeleição. Prioridade 2, investir em pessoas que substituíam aqueles que deixaram de concorrer ou que concorreram a outros cargos. É por isso que a bancada de parentes é recorde. Então, se você verificar, primeiro os reeleitos, segundo os parentes, terceiro, os parlamentares experientes ou ex-parlamentares, portanto, há uma circulação no poder, e, por último, entra religiosos mais fundamentalistas, com grande visibilidade, e policiais linha dura. Então, se você verificar, a hierarquia é exatamente essa: maior reeleição, depois parente de quem concorreu a outros cargos ou desistiu, depois parlamentar experiente, ou gente que já exerceu o mandato no passado, caso, por exemplo, a Rosiane Sarney, do Eunício Oliveira, etc., do Braga aqui no DF. Então, é uma eleição que já se esperava que viesse mais ou menos nessa direção. O que surpreendeu foi o Senado. No Senado houve uma renovação muito significativa e surpreendente do ponto de vista da renovação numa conformação muito alinhada com o apelo do presidente da República, e isso é muito preocupante em relação ao ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. As pessoas eleitas pelo PL e pelos republicanos foram candidatos com um perfil de vir colocar o Supremo no seu quadrado. Ou seja, vai ter muito pedido de CPI e com voto suficiente para instalar, vai ter pedido de impeachment com capacidade de abrir esse pedido, mas não de cassar, porque abrir você precisa maioria absoluta, mas para cassar precisa de 2/3, né? E vai haver tentativa de apresentação de emenda no sentido de ampliar a composição do Supremo, que exige 3/5, é mais complicado que isso aconteça. Mas o fato é que o Senado vem nessa perspectiva. Aí, só para concluir, em relação a isso, é o seguinte: a nossa avaliação é que o Congresso vem mais qualitativo, mais experiente do que o anterior, porque aquele pessoal que foi eleito com base naquele momento antissistema, boa parte deles não retornou porque não disse a que veio. É um senador, o Weverton, do Maranhão, que chamava esse pessoal caçadores de Pokémon, que ficava com o celular procurando fantasmas no meio das reuniões e não se preocupou de formular política pública e de efetivamente corresponder às expectativas dos eleitores. Então,
grosso modo, como o Guilherme vai aprofundar, refinar esse debate, a primeira impressão que eu tenho é essa: um misto de continuidade e renovação, há uma melhoria qualitativa em relação a isso, há uma maior radicalização. Então, é um congresso curioso, que ele, ao mesmo tempo em que ele tem uma baixa renovação, ele aumentou a diversidade. Tem trans, aumentou o número de mulheres, de negros, né? Índios, né? Então, é um congresso interessante. E aí é preciso, então, que só se equilibre esse pêndulo para não ir nem para um extremo, nem para o outro. Tá ótimo, Toninho, muito obrigado. Eu anotei agora aqui algumas questões que eu acho bastante interessante até o Favete aprofundar ou a gente comentar. Eu fiz alguns cálculos dos 43% que a gente fala de renovação da Câmara. Na verdade, cerca de 14% nunca tiveram atividade parlamentar. Isso, quando é colocado no jornal, 43% de renovação, mas quando a gente avança, a gente vai ver que efetivamente tem um número ali de ex-parlamentares, como você muito bem colocou, de pessoas que já exerceram mandato, como você mesmo diz aqui, é o terceiro índice de renovação dos 43, mas quando a gente vai... Isso é uma coisa antiga, que sempre é colocado. Efetivamente, cerca de 14% dos parlamentares são efetivamente novos. E uma coisa também que eu fiz uma continha rápida aqui, são as federações. Talvez no Senado, se houver mesmo a efetivação dessa federação que se fala de MDB, Podemos, PSDB e Cidadania, ela faria a maior bancada com 21 senadores, ainda que União Brasil e PP venham a se unir. Então, o que a gente percebe é que esse jogo ainda vai ter novas escalações aí ao longo desse período até a efetiva início da sessão legislativa, ou melhor, da nova legislatura. Favete. Obrigado, eu anotei uns bullet points aqui. Primeiramente, obrigado, Carol. Obrigado, Marcos Lima, vice-presidente também meu amigo da BRIG, presidente do Conselho Superior, Guilherme, pela mão de quem entrei na BRIG. E, evidentemente, falar depois do Toninho é mais complicado, né? O Toninho é o mestre de todos e ele já tocou em algumas questões que a gente acha essencial. Então, o que restou para mim é que a polarização chegou com clareza ao Congresso Nacional. Quer dizer, o espaço do meio, na nossa casa de análise, a gente não costuma colocar matriz esquerda-direita. Porque para políticas públicas ela explica muito pouco. Quando você vai avaliar política pública, ela explica muito pouco. Porém, é evidente que o primeiro olhar para qualquer congresso do mundo é um olhar que parte dessa conceituação. Então, para nós, o corpo do meio ele ficou um pouco mais reduzido do que o corpo direita e o corpo esquerda. E, nesse sentido, é preciso destrinchar um pouco o PL que o Toninho mesmo comentou, que hoje é o partido, enfim, que chegou para ficar, né? A ascensão do PL de 2018, bancada eleita para 2022, a bancada agora, é uma ascensão que dobrou, foi de 33 para 77 deputados, e agora vai vir com mais parlamentares ainda, tanto na Câmara, passando de 90, quanto no Senado. Então, o PL é o partido que chegou para ficar. Lembrando que o PL é comum, né, Marquinhos, as pessoas chegarem e dizer assim, o PSDB é o grande estrategista, né? O PSD tem o grande estrategista que é o Kassab, coisa e tal. Mas se você botar o PL na conta, o PL deu a eleição para o Lula, boa parte em 2002, com Zé Alencar. Se não fosse o PL, talvez a gente não teria a eleição do Lula em 2002. O PL, de certa forma, foi a base do governo, basicamente a base do governo Lula, foi a razão do primeiro racha do governo Lula, que foi o mensalão. Lembrando para vocês que o mensalão foi a votação de duas reformas difíceis. Uma não chegou a não ser nem votada, que foi a reforma tributária, só a reforma previdenciária que foi, e a tese era que o PT pagou para os deputados irem votar, os deputados estavam no lockdown, nós não vamos votar. Então o PT foi lá como partido e pagou para os deputados irem votar. E a defesa do PL, na época, é que isso não aconteceu. O que aconteceu, na verdade, segundo o PL,
O PL tinha uma dívida para com o PT na campanha, o PT tinha prometido um budget para a campanha, o PT não pagou esse budget, e o PL cobrou o budget na hora da votação. Então, assim, olha, enquanto você não pagar a minha dívida, eu não vou lá votar. E aí o PT pagou a dívida e ele foi votar. Isso foi considerado compra de voto, né? E, enfim, foi o início do debacle, talvez, do PT. Eu acho que o PT, como brand, agora que o PT tem um revival, assim, quase uma fênix, né? Porque o PT vinha num downgrade muito forte. As eleições de 2020 para prefeitos foram, assim, arrebentadoras. O PT ele não elegeu nem 170 prefeituras, o PT perdeu, acho que, talvez milhares de vereadores do país, de 2010 a 2022, a gente não fez o cálculo, mas são milhares de vereadores, centenas de deputados estaduais e 3 dezenas, talvez, de deputados federais. Então, a gente está colocando muito a dicotomia, estamos olhando muito essa dicotomia PT versus PL, que é claro que é uma dicotomia que, quando você vê primeiro, você coloca a dicotomia direita versus esquerda. Só que, para nós, direita versus esquerda, como eu já falei, ela não explica muito, sabe, Toninho? Ali vai ser uma briga pelo poder mesmo, né? Independentemente da coloração. Enfim. É claro que o jornalismo vai trazer muito como direita e esquerda, mas vai ser uma briga por espaço. Então, a gente acredita que PT e PL são os partidos a serem mais olhados. E, dessa maneira, acho que todo mundo conhece aquela categoria da ciência política chamada partidos efetivos, né? Então, nós temos 34 partidos parlamentar, mas de partidos efetivos mesmo, nós estamos caminhando para menos de 10. Né? E, dessa maneira, 5 partidos dão governabilidade para qualquer presidente: União, Republicanos, PP, MDB e PSD. Então, o partido que conseguir entrar com esses 5 partidos, de certa forma, já tem uma certa governabilidade. E, dito isso, quem chegar a 257, evidentemente, elege o presidente da Câmara, e essa situação toda é muito confortável para o Arthur Lira, muito em virtude do RP9. Né? O RP9, hora eu quero defendê-lo, hora eu quero atacá-lo, hora eu quero defendê-lo, hora eu quero atacá-lo. Não tenho muita ideia, assim, se eu sou favorável, se eu não sou favorável, em que medida eu sou favorável ao RP9, porém, é inegável que ele oferece um poder gigantesco à burocracia de direção da Câmara dos Deputados. E, dessa maneira, é evidente que partidos pequenos tendem a se fundir. Né? É o caminho natural dos partidos pequenos. E, claro, quando você tem uma derrota de quadros parlamentares que eram mais reformistas, aqui a gente anotou Marcelo Ramos, Samuel Moreira, Armando Rodrigo Maia, Roberto Rocha, Felipe Rigoni, etc., você tem, de certa forma, a necessidade de construção de novos quadros. Se esses novos quadros vão ser construídos, esses novos quadros mais reformistas na Câmara, eles surgirão como? A construção de um quadro referência, que a literatura chama de... não é agenda setter, não lembro o nome da literatura, mas é a referência no assunto. Ela é demorada, porque ele tem que ultrapassar o seu partido, ele tem que ganhar as mídias espontâneas. Não é tão simples assim. Então, a gente está de olho em quem vai tomar lugar aí desses reformadores. Reformadores não é uma categoria que o DIAP tem, né? O DIAP tem outras categorias para olhar os políticos, mas acho que para o nosso papo aqui deu para entender mais ou menos o que seriam esses políticos reformadores. Agora, não só os pequenos tendem a se unir. Na briga pela reforma eleitoral que aconteceu em 2015 e com a ascensão de novos partidos efetivos, vários partidos, como o próprio Guilherme falou, podem se unir através até de uma federação ou fusão mesmo. Os dados são que os partidos estão conversando, eles querem se unir e notaram que tamanho hoje é documento. Né? Nós já tivemos, especialmente na década de 90, né, Toninho, o contrário. Você ter um partido menor era melhor, porque com um partido menor e através da judicialização da política, que foi muito em voga na década de 90, porque na década de 90, se você tinha um parlamentar
você podia entrar com a ADIM, né? Hoje também é assim, porém, as coisas mudaram um pouco. E você tinha as minorias, você perdia a votação no plenário e corria para o Supremo através de ADIM. Só que a jurisprudência foi se formando, as coisas, né, as laranjas foram se aquietando, hoje essa já inverteu. Você tem um partido com um parlamentar é horrível hoje. É a mesma coisa que nada, justamente por causa da reforma eleitoral de 2015. E dito isso, há três outras verticais também acho que para ficar de olho. A primeira delas é esse aspecto que pode acontecer no Senado, ainda mais num eventual segundo governo Bolsonaro, que é a criação de uma nova tensão para com o judiciário, que nós já tivemos a CM tentando, lembra? A CPI da toga também, e depois essa questão está se retomando para o Senado por causa do PL, no eventual governo Bolsonaro, de maneira alta. Eu não tenho dúvidas que vai ter, não tenho dúvida que vai ter CPI da toga, não tenho nenhuma dúvida se, caso o presidente Bolsonaro seja reeleito, porque é uma plataforma, né? E, nesse sentido, é ruim para uma agenda reformista. O Senado discutindo CPI ou impeachment de ministro supremo, evidentemente, a agenda reformista trava, né? Então, a gente vai ficar aí meses e meses discutindo esse tipo de situação. A segunda vertical é o mundo cybercultural. Ao que parece, o mundo cybercultural criou uma categoria de políticos muito bons no plano eleitoral, que por falta de português, eu vou chamar de políticos de lacração, que o nosso Toninho chamou de políticos Pokémon, caça de Pokémon, que eram políticos com extrema densidade eleitoral, muita penetração em mídias sociais, mas com pouquíssimo conteúdo. Né? O conteúdo muito, muito ralo, muito baixo, e ainda pouquíssima capacidade de movimentar as comissões da Câmara e do Senado também. Por que eu estou chamando de política lacração? Ou Pokémon? Porque o ideário era aparecer para as suas próprias mídias sociais. Né? Então, talvez o Vale do Silício desse tipo de quadro eleitoral é a Itália. O Movimento 5 Estrelas assustou todo mundo que estuda ciência política quando ele surgiu. O Movimento 5 Estrelas foi criado no Facebook, na verdade no Orkut primeiro. Ele chegou a ter o primeiro-ministro da Itália, né? O Beppe Grillo, que foi o criador, era um comediante, era uma espécie de tiririca, assim, alguma coisa assim. E olha que o tiririca também já fez estrago antes das mídias sociais. E também tem baixa densidade em comissões, mas tem alta densidade eleitoral. E hoje o Movimento 5 Estrelas ele foi jogado, ele foi atropelado na Itália por uma direita radical, porém com conteúdo. Ele foi jogado para a Sicília. Se vocês pegarem o mapa da Itália hoje, ele foi jogado lá para baixo, né? E é onde a política tem uma certa densidade de direita radical, ela atropelou esse movimento. Bom, aqui uma certa diferença entre direita radical e direita extremada, acho que todo mundo conhece, mas só para relembrar, a direita radical, ela pressupõe valores do liberalismo de maneira radical, né? Então, ela é contra o imposto mesmo, ela é contra o Estado mesmo, ela é a favor do Estado mínimo mesmo, ela é, enfim, pela questão da produtividade, enfim, ao liberalismo. A direita extremista é outro problema, é outra categoria, é outra moçada, aí você entra o conservadorismo, o tradicionalismo, que também são diferentes, né? Ou conservadorismo, ou tradicionalismo, etc. Então, estamos falando de direita radical. Direita radical atropelou aí numa certa união com a direita extremista na Itália, atropelou esse movimento dessa certa direita da lacração, vamos dizer assim, né? Que também não é só da direita o fenômeno, mas atropelou e superou de certa forma. Isso será superado no Brasil? Sim ou não? Como é que a gente verifica essa situação? Os deputados federais e alguns estaduais eleitos já estão nessa superação? Ao que tudo indica, sim. Né? Ao que tudo indica, a gente está com cada vez menos propensão a políticos de Facebook e mais propensão a políticos que, independentemente da sua radicalização ou da sua extremação, do seu extremismo, seja direita ou pela esquerda, eles têm ascensão. E aí eu coloco, por exemplo, a derrota de Luiz Miranda, que teve 9 mil votos em São Paulo, e é um cara que foi eleito pelo Facebook em Miami, pelo Distrito Federal.
o cálculo dele é que ele iria sair para o São Paulo porque ele tinha o triplo não, 30 vezes mais seguidores em São Paulo do que no Distrito Federal. Então, o cálculo dele é, se eu sair para o São Paulo, eu tenho muito mais chance de me eleger do que em Brasília. E sair para o São Paulo teve 9 mil votos. Quer dizer, é um pouco isso que o Toninho falou, que o poder é cruel para quem não o exerce. Né? O poder é cruel. Ele quis jogar um outro game, todo mundo sabe, quis jogar um outro game, que ele não era do condomínio, né? E aí foi expulso do condomínio, porque ficou ruim para ele. Teve que, quando ele foi voltar para a política da lacração, não tinha mais espaço, porque já tinham outros que tinham pego. Eu não quero citar muito bem esse caso, porque eu posso ser mal entendido, mas, enfim, não tenho o que fazer. O caso do vereador de Curitiba, Renato, que invade ou entra numa igreja para filmar e depois é caçado como vereador, do outro lado deu certo, acabou de se eleger deputado estadual. Né? Então, é um pouco só essas coisas do mundo cyber. Qual é o meu ponto? Qual é o papel do mundo cybercultural na configuração do Congresso no ano que vem? Eu acho que todo mundo acredita que o mundo cybercultural veio para ficar, evidentemente, né? Mas qual é a intensidade, Toninho, de 2018 foi surpreendente, eu acho, para todo mundo, e parece que as coisas já começam a... Não vou dizer assim, ninguém vai voltar ao mundo só da TV e do rádio, claro, não é esse o ponto, né? Mas já deram uma certa aliviada. O Covid foi extremamente importante para um certo diminuição de força do mundo cybercultural, porque no Covid as pessoas ficaram em casa e tinham que ver TV, não tem o que fazer, ficavam vendo TV. A prova disso é que Big Brother, do espaço Covid, foi Big Brother mais visto da história, ele bate quase o dobro de pontos dos outros mais vistos. Isso não é só e somente só pela qualidade, todas as qualidades da Juliette, não é só porque as pessoas estavam em casa, né? Então, as pessoas voltaram. O que a gente tem hoje de mensuração é que mesmo depois do Covid, as pessoas estão mais ligadas ao rádio e à TV. O Covid fez com que as pessoas reaprendessem, vamos dizer assim, a ver rádio e TV. Então, isso diminui um pouquinho a força do mundo cybercultural, mas não retira ele da existência da política. Então, a segunda vertical é um pouco essa do mundo cybercultural. E a terceira vertical que eu queria trazer para vocês é um papo muito chato, mas a gente tem que fazer. É um papo que o mundo inteiro está fazendo, a gente às vezes coloca ele para debaixo do pano, porque ele parte de um conceito ainda em construção, que é o conceito de populismo. O conceito de populismo é um dos conceitos mais difíceis dentro da ciência política. A literatura sobre populismo ela é vastíssima, ela briga entre si, né? Então, se você pega os principais nomes do populismo, os antigos, aqui acho que todo mundo aqui lembra do livro do Verfort, do livro do Ottaviani, etc. Eles não se aplicam mais aos novos populismos, né? Eles estão atrasados, até porque o Ottaviani acreditava que o populismo era uma coisa do espaço e tempo. Ele achava que o populismo iria acabar de qualquer jeito, com a urbanização brasileira, com o tempo, ele ia se acostumar e ia acabar, né? Ele achava que era um fenômeno da transição. Era um fenômeno da transição rural para o voto urbano. Como todo mundo urbano, ele ia acabar. O Ottaviani estava errado, o Francisco Verfort tem uma conotação um pouco mais cultural, ele era um culturalista, um pouco mais cultural ao populismo, e a gente fica um longo tempo assim as análises retirando o termo populista, e o populismo virava muito mais um adjetivo de ataque a políticas, etc., do que uma categoria de análise. Hoje ela volta com tudo, assim, o populismo, você pega qualquer texto, da American Journal of Political Science, na literatura europeia, mas o populismo está em voga, a gente já encontra estudos de populismo na Ásia, então, assim, um monte de penca na Oceania, de penca na África, de penca, então ele retoma no mundo, parece que a gente tem que começar a tratar de novo do assunto aqui. E aí, o que seria o chamado denominador comum do populismo? O populismo tem um denominador comum, se a gente for... Isso não é meu, isso é de Malfer, de Laclauson, vários autores que trabalham na tentativa de achar esse denominador comum. Os populismos diferem entre si, mas o denominador comum seria, de um lado, o povo puro, e de outro lado, a elite, o establishment corrupto, impuro e etc. E o que faz o líder populista? Ele consegue retomar a vontade geral, que não é a vontade de todos, aí só retomando um pouco o Rousseau, né? A vontade geral mesmo, né? Não a vontade de todos, ele consegue retomar isso e fazer com que o povo puro, que é ingênuo, etc., consiga entrar no poder, efetivamente, contra a elite corrupta, etc. E essa elite está o judiciário, os partidos tradicionais, as mídias tradicionais,
né, o Bonner, tudo isso. Então, eles conseguem retomar e colocar o povo no seu devido lugar. O Supremo é o povo, essa coisa toda. Bom, o populismo ele existe tanto de direita quanto de esquerda. E, dependendo do jeito que você quiser classificar tanto Lula quanto Bolsonaro, os dois são, de certa forma, populistas. E, dessa maneira, a pergunta que fica é qual é o espaço para um Congresso nem um governo populista? Né? Qual é o espaço que você tem para um Congresso nem um governo populista? Então, além de tudo que a gente comentou, dos partidos, etc., há também que se fazer essa pergunta. Acho que a resposta não está feita, não está dada, isso depende muito. Porém, os populismos, sejam de direita ou sejam de esquerda, eles têm diferenças básicas. Porém, ambos, de direita e de esquerda, eles tendem a sobrepujar o papel das outras instituições. Né? Mais ou menos, o líder populista ele é um ser enviado por Deus, né? Ele é um porque a palavra que veio foi Messias, mas assim, ele é um enviado, né? Ele é um enviado, ele tem poderes supernaturais, no sentido do sebastianismo, isso não é novo, isso vem desde 1600, né? Sebastianismo, messianismo, né? Coisa e tal. E com ele está a vontade geral, que é a vontade do povo, que ao final e ao cabo é a vontade de Deus. Entendeu? Então, a diferença básica entre o populismo de esquerda e de direita é que o populismo de direita busca reacender um passado glorioso, né? Isso a gente viu em vários momentos da história, e o populismo de esquerda ele tenta trazer um futuro maravilhoso para o agora. Um futuro lá na frente, que é onde, né, essa coisa toda, e aí você tem questões de gênero, questões de... Enfim, todas essas questões são comuns a todos os tipos. Não que questão de gênero seja populista, é que os populismos utilizam essas questões para trazer um futuro para o agora, e os populistas de direita traz o passado glorioso e etc. O quanto isso descamba para outras situações, também é uma pergunta a ser feita, porque quanto mais valor se dá à dinâmica do populismo, seja ele de direita ou de esquerda, mais também se dá valor à diminuição do papel das instituições, que não seja o líder e o contato com o seu povo. Certo? Então, o papel do Congresso diminui, o papel do Judiciário diminui, do Ministério Público, etc. Tudo dá uma certa... fica em eclipse. E, por fim, esse desafio, portanto, dessas três situações que eu coloquei, que é uma situação mais coloquial, que é o papel do PL no Senado no ano que vem em relação ao Judiciário. Uma outra vertical que eu coloquei, que é o papel do mundo cybercultural. E a outra situação, que é o papel do populismo, nos trazem que a dinâmica do ano que vem da governabilidade, etc., vai depender de N fatores, evidentemente, mas que talvez esses fatores também estão muito, muito, muito condicionados por uma certa cultura política que a gente está criando, uma cultura política que perpassa instituições que estão fora do Estado, que perpassam empresas cada vez mais aguerridas, vamos dizer assim, no mundo da política formal, né? Então, hoje não é tão incomum você ter empresários, grandes empresários, fazendo política formal mesmo, enfim, adotando políticos para si mesmo, etc. Então, tudo isso tem os franceses chamam de parlanchais, né? Dá uma misturada, assim, e essas condições, acho que ninguém tem resposta de como isso vai ficar, evidentemente. O importante, acho que para nós, é levantar as perguntas que podem ser feitas e, para terminar, que não está dentro dessas três verticais, mas é uma coisa que a gente vem pensando muito, retomando a minha primeira fala, que era o RP9, eu comecei com o RP9, quero terminar com ele, que eu acho que o Sérgio Abranches já foi superado. O Sérgio Abranches, ele traz aquela teoria do presidencialismo de coalizão, é uma teoria que é extremamente famosa, é uma teoria que aplica-se muito à realidade de vários governos após a Constituição de 88, né? Ela é muito explicativa, ela tem uma potência explicativa muito forte, mas, ao que parece, o RP9 ele muda um pouco essa situação. E aí a gente fica um pouco sem como chamar. Eu chamaria de presidencialismo paroquial ou orçamentário. Por isso escrevi um texto sobre isso, Tony. Do presidencialismo na qual você não faz você não faz uma aliança entre o executivo e o legislativo em prol políticas públicas de interesse do executivo somado ao voto do legislativo. Não, você faz uma outra situação. Você dá o dinheiro para o legislativo tocar a sua vida, você transforma cada gabinete de parlamentar numa mini prefeitura, né? E aí você fala assim, olha, vamos manter esse sistema, vamos dar os votos do que eu quero, etc. Eu também não tinha tanto saco, você não me enche tanto saco. E as políticas públicas acabam sendo, ao final, muito paroquiais, né?
Então, me parece que esse é um modelo que ficou. Não acredito, por óbvio, que o governo Lula consiga mudar isso por dentro do Congresso, que é um modelo que é mais favorável ao Congresso do que contra. Então, acho muito difícil. Se a mudança vier, caso Lula vença, acho que ela só vem pelo judiciário, acho difícil. E aí a gente reacende aquele problema que você trouxe, que é o Senado, né? Então, para dizer que eu não estou tão ufanista como o senso comum está com o próximo Congresso, que vamos lá, um Congresso... A coisa que eu mais ouvi foi: o Congresso no ano que vem é um Congresso de direita, portanto, vamos ter mais abertura para o mercado. Não é. O Congresso é conservador, porque a sociedade brasileira é conservadora, ele não é de direita. Exemplo, se fosse um Congresso de direita mesmo, não passaria nem a pau o auxílio para o ano que vem, por causa da questão orçamentária. Mas vai passar. Se botar para votar, vai passar. Né? Então, são essas questões que fazem a gente repensar esse tipo de conceito e esses desafios aí que talvez o mundo já viveu em maior ou menor parte, a gente vai começar a viver tudo de novo, independentemente se seja Lula ou Bolsonaro. Tá ótimo, Favete, muito obrigado. Eu gostaria de passar aqui para algumas perguntas. Vamos priorizar os membros do Conselho Superior e talvez quem esteja aqui presente, né, fisicamente, e depois a gente abre aí para o pessoal que está virtualmente, somente com uma questão de organização. E talvez, Toninho, você possa comentar com a gente. Eu acho, o Favete fala coisas muito interessantes, eu fiquei um pouco impressionado positivamente com a fala do Toninho, de dizer que talvez a gente consiga, pela primeira vez, ter um Congresso melhor que o anterior. Né? Quem mexe com política há muito tempo sabe que, historicamente, a gente sempre tem um Congresso que parece ser pior, isso é o que todo mundo fala, e parece que, pelo que o Toninho falou, a gente vai ter uma qualidade aí de discussão, de debate, que pode ser bastante interessante. Eu acho que o Congresso cada vez mais tem mostrado uma independência. Antigamente isso era impossível a gente imaginar quem poderia ser o presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, sem saber quem vai ser o presidente da República. Era uma coisa totalmente atrelada. Isso é quebrado pelo Severino e depois, se o Lula vier a ser eleito e pegar a experiência da Dilma com o Eduardo Cunha, é possível que ele não compre a briga com o Arthur Lira, né? Então, enfim, vai ser uma dinâmica diferente. E também eu percebo assim, outras questões que a gente vê atualmente, por exemplo, o veto. Né? Antigamente era impensável ver o Congresso derrubar o veto de um presidente da República, hoje a gente vê até seguidamente. Então, são coisas que eu não acredito que o Congresso vá dar um passo para trás. Mas, enfim, eu acho que a grande questão é a presença do Senado no futuro. Esse sim vai depender, porque a composição, como foi muito bem colocado aqui, mudou bastante. Então, vamos às perguntas, a gente abre aqui um pouquinho para as pessoas que estão aqui dentro, ou melhor, presencialmente, depois para aqueles que estão virtualmente conosco. Alguém? Posso? Boa noite, pessoal. Privilégio estar aqui entre todos vocês. Agradecer mais uma vez aí a iniciativa e estar nos recebendo aqui. E num momento histórico, né, para o nosso país, no meio político também, um momento muito intenso, né? Tenso e intenso. E eu gostaria de ouvir dos senhores, eu acho que em especial o Favete, que tocou no assunto do RP9, como é que vocês estão vendo ou esperando esse pronunciamento do STF, se não me engano agora, ainda em novembro, né, que parece estar agendado, acho que a ministra Rosa Weber, né, vai se pronunciar oficialmente sobre a continuidade ou não desse processo e da legalidade ou não da RP9, né, e que impacto isso pode ter eventualmente na nova gestão da Câmara dos Deputados, do Congresso como um todo, né, mas como é que ficaria, o que se espera, são duas perguntas, na verdade, numa só, o que se espera, de fato, dessa decisão, e como que ficaria, eventualmente, a relação do Judiciário com o Congresso, após uma decisão que venha a negar ou interromper esse ciclo, onde o Congresso, como você bem falou, tem subprefeituras hoje, né, em função do volume de recursos que faz gestão aí junto ao Brasil como um todo. Aí.
Podemos fazer o Marcos aqui, se habilitou, a gente faz mais uma pergunta e depois a gente vai para as respostas. Ali para o Marcos. Por favor. Nesse ambiente público, alguns parlamentares irão sobressair sobre os outros. Dos novos, a gente não vê algum que possa, ainda sem conhecer a máquina do parlamento. Eu queria saber de você, que, além de conhecer muito, pesquisa, quais são os parlamentares que formarão um grupo importante nas decisões do Congresso Nacional? Vamos passar para o Marcos Lima e depois a gente passa para os palestrantes fazerem as respostas. Eu tinha até duas questões, uma questão até pegando um pouco esse gancho do Castelo, porque assim, a qualidade do Senado é bem evidente, porque você tem governadores como Flávio Dino, Camilo Santana, você tem o Efraim, você tem o Laércio, você tem a Tereza Cristina, você tem o Rogério Marinho, então, e uma pauta, digamos assim, econômica bem definida, apesar de ter um conflito entre pauta econômica e talvez com a Damares, pauta de costumes e outras coisas. Mas na Câmara isso não ficou evidente, por isso que eu queria colaborar mais do ponto de vista se é possível prever essa coisa. E a segunda questão que eu acho que eu queria um pouco com vocês é o que eu chamo de o risco do Goulart, quando teve a renúncia de Jânio, que é do presidencialismo de coalizão. Goulart, todos sabem, quando teve a renúncia, foi feito parlamentarismo como solução para aquele momento. Como é que vocês veem um pouco isso do risco desse Congresso, que foi o Congresso de direita? O Congresso foi moldado para a eleição do Bolsonaro, mas pode dar diferente. E no caso da eleição do Lula, desse risco real do semipresidencialismo, de buscar uma alternativa para ter um presidente que não é, do ponto de vista, alinhado com esse Congresso. Salvete, você responde a pergunta do Castro e aí depois o Toninho. Não é isso? Tá ótimo. Eu quero ver o Toninho falar da pergunta do Castro também. A ideia da ministra Rosa Weber, quando ela vai à presidência, é que ela poderia deixar isso para o ministro Fux. É uma escolha pessoal dela ficar com o processo. Ela ficou com o processo. Então, ao que parece, ela já tem uma certa ideia do que a se fazer. Essa ideia do que se fazer, creio que não é acabar com o RP9, porque senão eu também volto para o RP2, entendeu? Então, né? Mas acho que talvez não seja extinguir o RP9, mas sim fazer aquilo que ela já deu a dica. Olha, vai ter que ter a digital, vai ter que, né, de quem está colocando, tem que saber para onde vai, de onde veio, essa coisa toda. Então, acho que o que o Supremo vai fazer, no mínimo, é dar mais transparência ao assunto. Acho que é isso no mínimo, né? Um avanço maior do judiciário sobre esse assunto, eu acho que dependeria um pouco das urnas. As urnas deram um certo recado também, né? As urnas deram um certo, vamos dizer assim, opa para o Supremo, olha só, né? Então, acho que o Supremo também não pode avançar tanto. Então, esse é um mínimo, ok? E não acredito no máximo. Qual que é o máximo? Extingue o RP9. Então, a gente vai navegar por aí, né? A gente vai navegar por aí. Acho que a grande dificuldade dos próximos governos, seja ele Lula ou Bolsonaro, é como você volta a trazer para políticas públicas com sinergia nos ministérios o valor do dinheiro. Vou explicar. O tradicional das verbas discricionárias do Poder Executivo eram 100, 115, 112 bi, enquanto o Congresso tinha 10, 12 bi, mais ou menos. Hoje o Executivo tem 48 e o Parlamento tem 37. Quer dizer,
né? E quais são as diretrizes? 50% para SUS, ok? 50% para SUS, mas não tem diretriz, quer dizer, não tem. Se você olhar hoje, e aí não é uma crítica ao governo, não é esse o ponto, mas é uma crítica, é uma pseudo-crítica ao modelo RP9. Se você olhar hoje o plantel de políticas públicas a serem apresentadas pela nação brasileira a um investidor mundial, o plantel está um pouco baixo. A gente não tem aí um plantel de políticas públicas a serem apresentadas, até para avaliar, certo? Então, isso, de certa forma, está atrelado a esse modelo do RP9. Cada parlamentar leva lá na ponta. Lá. Então, esse modelo, no máximo, vai ser... o Supremo não vai ter como também acabar com esse modelo. Ele pode arrefecer. Acho que esse é o meu call, cara. Obrigado. Bom, eu achei que o debate fosse mais pontual, assim, primeiro, as características da renovação do Congresso, depois base de apoio do governo, depois perfil, etc. Por isso que eu me centrei muito na renovação no primeiro momento. Então, eu queria aproveitar para dizer o seguinte, perfil do Congresso atual, voltando a esse tema. Ele é muito parecido, o novo Congresso é muito parecido com o atual, né? E, como disse, mais qualificado, porque se livrou dos caçadores de Pokémon, que eram em menor quantidade quanto o ambiente político. Segunda coisa é o seguinte, esse Congresso ele pode ser classificado como liberal do ponto de vista econômico, fiscalista do ponto de vista de gestão, atrasado em relação a pautas de costumes e refratário em relação às questões de meio ambiente e direitos humanos pela formatação que veio. Agora, é importante ter presente duas coisas. O pêndulo do Congresso, que foi eleito, depende do presidente a ser eleito. Se for o presidente Bolsonaro, ele vai mais à direita do espectro político e há um risco de instabilidade na medida em que pode avançar sobre pautas que o Supremo, no passado, tomou a decisão de fazer. Demarcação de terras indígenas é decisão do Supremo. União homoafetiva é decisão do Supremo. Utilização de célula tronco é decisão do Supremo. Então, tem uma série de decisões do Supremo que o Congresso não ousou tomar, né, um Congresso muito conservador do ponto de vista de costumes, dos valores, etc., pode querer enfrentar, e isso vai criar algum tipo de problema e deixar de aproveitar o momento de fazer algumas reformas que são necessárias, indispensáveis ao país. Agora, tem um outro dado de prudência mais geral, que é o seguinte, quer dizer, o pêndulo está ligado ao presidente, se for Lula vai mais para o centro, se for Bolsonaro vai mais para a direita, mas o impeachment da presidente Dilma trouxe para o Brasil uma mudança de paradigma importante que ela vai ficar por muitos anos. Por muitos anos. A nossa geração vai presenciar isso, que é o seguinte, o mercado não aceita desaforo. A Dilma tomou medidas que interferiam na gestão e no retorno das empresas. E ela foi destituída por isso. Então, nunca mais um presidente da República, seja ele de direita, de esquerda, de centro, espectro ideológico que for, ele vai interferir no lucro e na gestão da empresa. Então, qualquer que venha a ser o perfil, se ele se enveredar por esse caminho, ele vai ser destituído, a não ser que se instale uma ditadura no Brasil, uma democracia. Por quê? Porque o mercado age por comando, o Estado age por comando. O presidente manda fazer, mas ninguém cumpre, se for por maluquice. Né? E o mercado age por incentivo. Então, ele vai punir, se vierem medidas no sentido de intervir na sua atividade, no lucro, na gestão, ele vai punir toda a sociedade desativando os seus investimentos, sem que possa ser punido em função disso, porque supostamente tomou uma decisão racional. Então, esse pressuposto dessa mudança que houve lá no Temer veio para ficar. Eu não tenho muito medo em relação a isso. Então, o perfil vai ser alocado dependendo da visão do presidente. Então, essa mudança de paradigma, eu acho que está presente e vai continuar. Essa questão do uso, apropriação do orçamento pelo parlamento, isso ocorre em governos fracos. Se você verificar, foi no governo Dilma, no segundo mandato dela, que se aprovou a emenda impositiva, a emenda individual impositiva.
Foi no mandato Temer, também fraco, que se aprovou a impositiva, o caráter impositivo para as emendas coletivas. E foi no governo Bolsonaro, também um governo fraco, que se instituiu o RP9, conhecido como orçamento secreto. Então, o Congresso avançou fortemente no orçamento. Como é que isso vai ficar, independentemente da medida da Rosa Weber? É muito difícil eliminar essa possibilidade de que o parlamentar continue fazendo uso desse recurso para suas bases eleitorais. Mas ele terá que fazer em novas bases, não de modo secreto, como é atualmente. Não se sabe quem é que pede esse troço. Inclusive, tem terceiros que não são parlamentares indicando. Então, isso é um absurdo completo, e vai ser revisto, muito provavelmente, na hipótese do governo Bolsonaro, com transparência, e na hipótese do governo Lula, não apenas com transparência, mas com vinculação específica para determinadas políticas públicas priorizadas no plano federal e no pacto que haverá com os governos de estados para estabelecerem as obras prioritárias. Vai ter um direcionamento. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: Lula vai buscar o apoio do Congresso a partir de uma relação com esses setores que, mesmo da base do Bolsonaro, são setores pragmáticos, que não são setores de bolsonarismo raiz. Só para dar um exemplo, assim, grosso modo, em relação à composição do Congresso. Hoje você pode dividir o Congresso em 3 grupos, para qualquer dos governantes, para quem venha a ser eleito: apoio consistente, apoio condicionado e oposição. No apoio consistente, na hipótese do governo Lula, ele teria algo em torno de 150 parlamentares, Bolsonaro em torno de 200. Cada um teria em torno de 150 apoio condicionado. E Bolsonaro e Lula teriam oposição, só inverter o apoio que eles têm. Então, Bolsonaro terá mais facilidade para governar, terá mais base, mas não significa que o Lula está inviabilizado, porque esse número ele não expressa uma vontade ou uma ação unitária dos partidos. A oposição marcha unida, a oposição de hoje. A situação de hoje, sendo oposição amanhã, não marchará unida. O PL, 1/3 é bolsonarista, 2/3 é pragmático. O Valdemar Costa Neto é um homem que sabe fazer conta e sabe que converter voto em mandato dá dinheiro para ele, que foi o que ele fez. Você imagina o seguinte: se o PL resolve lançar um candidato a presidente da Câmara enfrentando o Lira, o absurdo que é. Vai dividir essa base. Se o PL for oposição, você acha que ele vai se pautar pelo bolsonarismo, tendo só 1/3 da bancada com essa visão de mundo? Não vai. E o Lula, certamente, frente às restrições fiscais que terá, vai ter que buscar repactuar esse montante de recursos que hoje está na mão dos partidos. Seja reduzindo, que eu acho pouco provável, mas pelo menos não corrigindo. Fundo eleitoral, fundo partidário, 3 tipos de emenda, 2 com caráter impositivo e outra com caráter até secreto, quer dizer, isso não se sustenta. E temendo que haja o corte dessa fonte, certamente esses parlamentares serão republicanos o suficiente para dar esse apoio. Então, não se viabiliza. Então, a RP9, eu acho o seguinte, que tende a continuar, na minha avaliação, mas continua em novas bases, com transparência e vinculado a determinadas políticas públicas de interesse da população, uma coisa mais, vamos dizer assim, republicana. Em relação a nomes de expressão no Congresso, o que houve é o seguinte: se a gente verificar, no início do governo Bolsonaro, ele organizou o seu governo em torno de bancadas informais e suporte nas redes sociais. Viu que isso não deu certo. Ele teve que buscar o Centrão, e, ao buscar o Centrão, ele foi abraçado pelo sistema. Mas não foi o Centrão que fez as reformas mais liberalizantes do seu governo. Foi o Rodrigo Maia, que aprovou a reforma da Previdência, mesmo
com o Bolsonaro hostilizando o Centrão, isso tudo, e a lei de orçamento, de saneamento, naquela ocasião, estava bem encaminhada, e o próprio independente do Banco Central. Essas três, ninguém vai atribuir a outra pessoa, a não ser o Rodrigo Maia. Foi ele que organizou exatamente essas, foram as três mudanças mais relevantes. Eleição da Câmara, está se dizendo, bom, o Lira é imbatível. Eu também acho que Lira é um candidato em qualquer hipótese. E Bolsonaro está tranquilo se o PL não lançar candidato. Mas se for o Lula, não está tão tranquilo. Por exemplo, no lugar do Lula, eu lançaria o Agnaldo Ribeiro, candidato a presidente da Câmara. Divide o próprio Centrão e o próprio PP, e com o apoio dos partidos de centro, centro-direita e de oposição, tem voto mais do que o Lira. Então, vai haver muita composição. Senado. O senador pode mudar de partido a qualquer momento, ele não está sujeito, ou não está vinculado ao critério da fidelidade partidária. Então, vai haver uma reacomodação para essa disputa. Né? Em relação a nomes, o Bolsonaro elegeu um nome de muito peso. O Rogério Marinho equivale a Romero Jucá e Fernando Bezerra Coelho juntos. É um craque. Vai dar nó naquele Congresso. Parece que o Paulo Guedes discorda um pouco. É porque Paulo Guedes o acusava de ser o fura-teto, porque quem é que tem dúvida que quem criou o RP9 foi o Rogério Marinho? Eu não tenho nenhuma dúvida. Não apenas criou, como direcionou para o ministério dele. Então, craque, eu diria assim, ó, vale 10 Damares, 5 Mourões, 3 Terezas Cristina. Esse vai ser o cara lá do governo Bolsonaro. Então, no Senado, você tem o Marcos Lima aqui mencionou, uma série de nomes de muito peso. Então, o Senado ganhou muito em qualidade, né? Sendo que na base do governo, agora, o Bolsonaro tem, não um candidato a presidente da Casa, porque o Senado nunca permitiu que ninguém, no primeiro ano de mandato, se elegesse presidente da Casa. Quem mais avançou nisso no terceiro ano foi o atual presidente. Não tinha nem precedente no terceiro ano. O mais próximo que tinha era no quinto ano, que foi o Alcolumbre. Então, o primeiro mandato não vai. Mas tem um líder do governo dos mais qualificados e preparados nesse Congresso. Em relação a novos, você tem aí, chegando, uma deputada muito experiente, que é a Rosiane Sarney. Você tem o Eunício Oliveira, que já foi presidente da Casa. Você tem um retorno dessa nova geração ali, que cumpriu um papel que ele mencionou bem do Rigoni aqui, a Tabata, que no governo Lula vai ter um papel, uma Marina Silva, né, na área ambiental, que vai fazer um contraponto muito forte ali com o Salles, que vem muito qualificado pelo outro lado. Então, houve uma renovação, mas o que é fundamental é o seguinte: o paradigma é que interessa. Não há mais espaço para retrocesso em termos de liberalização, não há nem margem fiscal para nenhum governante ser perdulário do ponto de vista fiscal. Se for, Bolsonaro teve a sorte de poder alterar numa emenda à véspera da eleição por conta da justificativa da pandemia. Não fosse isso, não faria a emenda da reeleição, aquela que deu a ele as condições de disputar em melhor condição nessa reta final. Então, acho que essa mudança mais de fundo, da mudança de paradigma, é que nos dá a esperança de que o Congresso vai ser melhor e não vai ser perdulário, na minha avaliação, do ponto de vista fiscal, tanto por isso, mas também em razão do fato de ter uma escassez orçamentária muito grande. E se tem uma prioridade a ser considerada pelo próximo presidente, seja ele quem for, essa prioridade deve ser a reforma tributária. Se não houver urgentemente uma reforma tributária que, entre muitos outros aspectos, priorize um, que é o que é o responsável pela paz social no Brasil, que é o Programa de Seguridade Social no Brasil. A Seguridade não terá mais condições de ser sustentada com tributos vinculados à folha. O volume, a aceleração do desenvolvimento científico e tecnológico, da automação e da digitalização e do trabalho por aplicativo vai reduzir drasticamente o número de empregos formais. E pela folha não arrecada mais o suficiente para pagar esses benefícios, que são uma despesa muito significativa. Então, se não quiser
deixar de corrigir num primeiro momento e depois atrasar benefícios previdenciários, no próximo governo vai ter que mudar imediatamente a fonte de financiamento. Mudar da folha para o faturamento ou para a receita, sem abrir mão de recursos. Para o setor empresarial é até mais confortável, porque ele transfere diretamente, e não como é atualmente, indiretamente para a população, que inclui no custo dos produtos, etc., e aí fica muito mais fácil, né? Então, eu diria que os próximos anos vão ser de muita dificuldade, né? Mas esse pano de fundo, que foi a mudança de paradigma que aconteceu lá atrás, dá certa segurança em relação a essa questão de responsabilidade fiscal e de respeito a princípios da livre concorrência, do livre mercado, mas também haverá uma cobrança muito maior no sentido de se respeitar minimamente aquilo que se chama de ASG, ESG, AST, enfim, que é a questão da governança, em bases sustentáveis e equitativas, né? A questão do equilíbrio do meio ambiente, né? E, então, são questões que, na minha avaliação, vai ter esse equilíbrio. Então, eu estou otimista e acho que o governo Lula não é a ameaça que o mercado imagina, e o governo Bolsonaro vai ser controlado não pelas instituições, porque as duas que hoje fazem esse controle, numa ele tem maioria, que é o Senado, e na outra ele tem como alvo principal, que é o Supremo. Mas pela pressão da sociedade, sobretudo pela pressão internacional, e principalmente na internacional do mercado, que não vai aceitar, né, retrocesso desse ponto de vista. Então, estou otimista em relação, estou com otimismo moderado em relação ao futuro, mesmo na hipótese de eleição do Bolsonaro. Obrigado, Toninho, Favete. Eu perguntaria se alguém que está nos assistindo teria alguma pergunta aos palestrantes. Miguel. E a gente dá uma olhadinha no tempo para ver se avança em mais alguma. Pois não, doutor Rui, satisfação em tê-lo aqui conosco. Satisfação é minha, Guilherme. Boa noite, Favete, boa noite, Toninho. A minha pergunta é rápida, para não gastar tempo de Vossas Excelências, mas eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar ao Toninho e ao Rafael pela ampla e qualificada análise que estão fazendo da situação do novo Congresso. E uma questão para o Favete, especificamente, em que ele passou rapidamente sobre um tema que eu gostaria de que ele, se pudesse, desdobrasse um pouco mais, que é a previsão do movimento de fusões que levará a um número bem menor de partidos eventualmente até o fim da legislatura, talvez. Você classificou aí o espectro dos partidos como o grupo liberal, o grupo fiscalista, de direitos humanos e de meio ambiente. Se eu não me engano, foram os 4 pontos que o Favete se referiu. Então, a minha pergunta é sobre as dimensões do espaço dos partidos nessa nova configuração do Congresso e como é que ficaria a questão do espectro ideológico. Seriam realmente esses 4 blocos? Como é que você vê isso, Favete? Muito obrigado. Obrigado, Rui. Professor Miguel. Opa, só pode fazer? Estou aqui. Eu achei que o senhor tivesse pedido para fazer uma pergunta. Não, eu pedi. Você quer que faça agora ou depois da resposta do Favete? Não, vamos fazer de 2 em 2, pode fazer. Tá bom. Primeiramente, boa noite a todos aí, parabenizar aí o modelo utilizado desse tipo de atuação híbrida, né? Ou seja, pessoas presenciais e à distância. A gente já faz isso na FGV e realmente tem muito sucesso, realmente é um modelo vencedor. Como nosso querido Rui Coutinho direcionou a pergunta para o Favete, eu vou direcionar para o Toninho e vou usar até uma expressão que você utilizou, Toninho, veio para ficar, mas aí eu vou
vou te perguntar se veio para ficar ou não veio para ficar, que é relativamente à cláusula de desempenho ou cláusula de barreira. Pelo menos em termos efetivos, parece que o que foi colocado na Constituição, mais especificamente no artigo 17, parágrafo 3º, sobre essa barreira que está se colocando ao longo das legislaturas e vai até a legislatura de 2030. Nós tivemos agora partidos que tiveram pouquíssimos deputados eleitos, a gente pode citar o PSC, o Patriota, Solidariedade, o PROS, o Novo e o PTB, tiveram de 6 deputados para menos. O PTB teve 1. O PCdoB se salvou porque fez uma federação com o PV. O Cidadania se salvou porque fez uma federação com o PSDB. A Rede se salvou porque fez a federação com o PSOL. E qual é a grande perda nesse aspecto aí de não se atingir a cláusula de barreira? É a perda do fundo partidário, que é o que sustenta os partidos. Há um cálculo aí que esses partidos que não conseguiram alcançar vão perder 140 milhões de reais, perder tempo de propaganda gratuita na TV e também espaços, aí já é uma coisa mais regimental, no caso da Câmara, artigo 9º, perde o espaço de liderança. Eu pergunto para você, Toninho, essa, entre aspas, rigidez veio para ficar ou os partidos podem se reunir e alterar? Porque quem faz a legislação, evidentemente, são os parlamentares. Qual a sua visão? Veio para ficar a tendência para dar uma governabilidade, é diminuir cada vez mais essa quantidade de partidos e vem aí 2026 e 2030 com mais rigor nessa cláusula. Você entende que os partidos que sobreviveram vão realmente, entre aspas, esmagar os que não sobreviveram ou pode haver uma flexibilidade, uma vez que quem legisla é o Congresso Nacional? Favete. Bom, primeira coisa em relação aos partidos, qual o Rui comentou, me parece que até eu tive uma ajuda dos universitários aqui. Nós temos 23 hoje partidos que vão ser representados no ano que vem. Desses, 13 terão que se, de certa forma, unir, fundir, fazer uma federação. E dessa maneira, estamos gerando em torno de 10 partidos efetivos daquilo que a gente conversou, antes. Dentro do aspecto, do espectro político, eu tenho uma tendência, Rui, de achar que o eleitor é muito mais sábio do que a gente acredita, sabe? O eleitor... Eu não caio naquela de que o cara não lembra em quem votou, por isso ele é uma tábua rasa. Não, o eleitor vota conforme uma esperteza que a gente, às vezes, nem consegue compreender. Exemplo, Distrito Federal, onde você teve uma reeleição em Libanês, alinhado com o presidente Bolsonaro, mas os 3 primeiros lugares são de esquerda, na Câmara Distrital. Um rapaz do PSOL, que faz política na Ceilândia, que é do movimento LGBTQI+, o segundo é o Chico Vigilante, entendeu? Então, o eleitor ele tem um pouco essa sapiência. Porém, Rui, me parece inegável que o brasileiro ele é conservador, na sua maioria. E sendo o homem do interior do Nordeste que vota em Lula é conservador. Ele é contra a droga, ele é contra o aborto, ele é conservador. Vota em Lula por uma outra questão. Então, acho difícil o Congresso brasileiro superar um conservadorismo natural latino-americano. Acho que isso não vai acontecer. Tanto que o próprio Toninho já trouxe que as mudanças legislativas sobre questões de direitos civis vieram pelo Supremo e não pelo Congresso. Quem permitiu a marcha da maconha foi o Supremo. Quem permitiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi o Supremo. Por aí vai. Quem permitiu aborto de anencefálico foi o Supremo, nunca foi o Congresso. O Congresso ele vem sempre refletindo esse conservadorismo, não tradicionalismo. Bom, dito isso, me parece também que há uma disputa, Rui, dentro da esquerda. O PT perdeu, de certa forma, a liderança, ou, no mínimo, a hegemonia, para certos setores da sociedade, e eu digo, por exemplo, em relação a gênero, o debate de gênero não está mais no PT, está no PSOL. Religiões afro, ele não está mais no PT, ele está no PSOL. O PT ele vem perdendo com o tempo, um pouco, no mínimo, a hegemonia dentro da esquerda. Porém, o PT é, sem dúvida alguma,
Duas coisas. Primeiro, o partido Referência Brasil. Se você chegar no interior do meu estado, Paraná, a cidade que eu nasci, Pato Branco, se você for no PL, que é o maior partido do Brasil hoje, em número de parlamentares, ou no PMDB, ou no MDB, velho de guerra, que é o maior número de filiados, a secretária é prima de um vereador, sabe? Essa coisa toda. O PT fez um banco de currículos para colocar. Então, o PT tem uma profissionalização que dá inveja a todos os outros partidos. E segunda coisa é que, desde, talvez, 89, nós temos um referendo se a gente quer o PT ou não quer o PT para o Planalto. Desde 89 é assim. O PT nunca... É um referendo, PT ou não PT. Então, tanto que a gente não fala do PL para criticar o presidente Bolsonaro, fala dele, mas fala do PT para criticar o presidente Lula. A gente não fala do PL para criticar o Paulo Guedes, mas fala do PT para criticar a política econômica da Dilma, mesmo com o Joaquim Levy. Né? Então, ele é uma certa referência. Então, o que eu acho, Rui? Inegavelmente, eu vou voltar àquela minha situação, inegavelmente eu acho que os partidos vão ser, de certa forma, satélites, vamos dizer assim, de 3 ou 4 grandes grupos. Esses grandes grupos terão o PL, de um lado, evidentemente, me parece, liderando a direita, e dentro do PL, há que se destrinchar o PL, né, Toninho? Você tem ali extrema-direita, você tem direita confortável, né? E o PT do outro lado, mesmo com essa disputa interna do PSOL. Em relação a temas, eu vi aqui atentamente e fiquei anotando quando o Toninho falou sobre as questões de possível tensão com o STF por questões de ideologia, e eu acho que uma já está dada, caso o presidente Bolsonaro seja reeleito, que é o voto aos 16 anos. Já está dado. Né? Ele vai propor, o Congresso vai passar a maioridade penal aos 16 anos e o Supremo vai barrar. Vai ser bonita a brincadeira. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Então, acho que são esses temas assim. Mas, para terminar, creio também que as bancadas, só para terminar esse ponto, acho que as bancadas tendem a dar uma diminuída na sua força, viu? A minha tese é, quanto mais os partidos ficam fortes, e eles estão ficando fortes por causa da reforma eleitoral de 2015, quanto mais a gente vai ter menos partidos efetivos, quanto mais as burocracias partidárias serão mais importantes, e por aí vai, menos poder terão as bancadas, as frentes. Então, a gente vai chegar num momento tal em que as bancadas serão mais associativas e menos pesadas. Era isso. Mas quem sabe disso mais é o Toninho. Perfeito. Só para contribuir aqui. Muito obrigado, Favete. Obrigado a você. Só para contribuir aqui um pouquinho rapidamente com o Favete. O professor Miguel acabou falando sobre isso, Toninho certamente vai destrinchar melhor, mas alguns partidos que fizeram a federação, né, entre eles Cidadania, PV, PCdoB, então, esses tiveram representantes eleitos, então são desses 23 partidos que fizeram deputados eleitos, mas, para que haja um funcionamento parlamentar, alguns outros partidos, eu fiz aqui uma conta de cerca de 8 a 10, terão que estar juntos com outro partido para poder ter o funcionamento parlamentar, o que nos leva a crer que vão ter aí em torno de 10 partidos. Mas o Toninho vai certamente destrinchar isso melhor. Pois entrando um pouco aqui na pergunta do Rui, já bem respondida pelo Favete, de fato, há uma tendência de fusão de partidos. Aqueles partidos que não atingiram a cláusula de barreira ou não atingiram o número mínimo para ter liderança no Congresso, a tendência deles é se fundirem a uma federação pré-existente, ingressarem numa federação pré-existente, ou se fundirem com outros partidos já existentes, né, na mesma condição, ou na condição de que já ocupe, já tenha direito a acesso ao horário eleitoral gratuito. Porque se o partido não tem os recursos para divulgar sua doutrina, nem o horário eleitoral necessário para expor e defender seu programa, ele tende a desaparecer. Né?
Talvez o único partido que prescinda disso seja o Novo, porque nega esses favores do Estado em relação aos partidos, mas todos os demais necessitam disso. Então, nós tivemos uma eleição em que é o seguinte, nós temos 32 partidos registrados no TSE. Desses, 23 elegeram. Dos 23 que elegeram, esse número vai ser reduzido para 19, porque 4 fizeram parte de federação. Desses 19, 5 não terão direito à liderança. Então, você vê que só 14 terão direito à liderança. E desses 14, um deles não atingiu a cláusula de barreira. Então, ele não vai ter acesso ao horário eleitoral gratuito, embora ele tenha eleito 6, mas ele não cumpriu o requisito mínimo, que é o seguinte: ou você tem 2% do eleitorado nacional, tendo pelo menos 1% e 9 unidades da federação, ou num terço, ou ter eleito pelo menos 11 deputados e 9 unidades da federação. Então, vai reduzir aí 13, 14 terão liderança, 13 atingiram a cláusula de barreira, e desses 13, certamente alguns menores tendem a buscar uma acomodação, porque não faz sentido. Por exemplo, o PSDB e o Cidadania vai ter que se acomodar em algum lugar, embora eles tenham um funcionamento parlamentar, porque vai ser extinto. Vai ser extinto. Então, inclusive, para ter espaço nas comissões ou na mesa, ele vai ter que formar algum grupo lá no interior do parlamento. Aí o Miguel pergunta, bom, a cláusula de barreira veio para ficar? No Brasil é um negócio interessante. Não tem cláusula de barreira. A cláusula de barreira verdadeira é o quociente eleitoral e 80% do quociente eleitoral. Que tem um problema que é o seguinte, ao mesmo tempo que ele facilita a governabilidade, ele prejudica a diversidade. Nessa eleição, 14 milhões de votos foram literalmente jogados fora. Quem votou no PSB em Brasília com um voto sem função. Porque ele não serviu para eleger ninguém, foi para o lixo. Isso é dramático, né? Então, eu acho que veio para ficar, porque, no caso brasileiro, não é uma cláusula de barreira, é uma cláusula de desempenho que tem uma punição ao partido que não alcançar, mas ele tem um funcionamento parlamentar regular, desde que eleja tenha pelo menos 6 deputados, que é o que dá direito à liderança. E mesmo aqueles que, se tiver só um, vai ter o funcionamento parlamentar normal. Vão ceder o espaço para ele ter espaço na comissão, o outro partido vai ceder, ele pode ter um representante, mas não tem liderança, não dispõe de estrutura. Então, eu acho que esse modelo brasileiro ele foi sábio pelo seguinte, porque ele preservou os partidos ideológicos através da federação. E se a gente notar, só quem tinha visão à esquerda do espectro político entrou para a federação. Foi o Cidadania, com o PSDB, que tem uma origem mais à esquerda, foi o PSOL e a Rede, da esquerda, foi o PCdoB e o PV, junto com o PT. Você verifica que o pessoal ali da centro-direita comeu mosca nesse processo. Olha, quem entrou, se o PT, junto com o PCdoB e com o PV, e o PSOL junto com a Rede, se eles tivessem saído separadamente, eles teriam pelo menos 10 cadeiras a menos. Vê como é que foi, sabe, essa união. E tem uma série desses partidos aí que ficaram com uma bancada inexpressiva, que se tivesse entrado em federação, teria eleito parlamentares e poderia ter uma bancada mais substantiva do que teve. Então, Miguel, eu acho que o que vai ser necessário ajustar não é a questão da cláusula de barreira. Vai ser preciso ajustar essa questão do 80% do quociente que joga no lixo uma série de votos, e isso diminui a diversidade, embora possa facilitar a governabilidade. E você pode, pelo mecanismo da cláusula de barreira, reduzir o número de partidos sem desrespeitar o eleitor, ignorando solenemente o seu voto. Então, isso talvez por aí vai continuar, mas veio para ficar seguramente. E também não faz sentido, não tem espaço, num país como o Brasil, você ter 23 visões de mundo distintas no interior do parlamento. Ali era claramente uma opção que utilizava como linha auxiliar, era uma agenda de aluguéis. E, felizmente, houve um enxugamento, e aquelas que não eram de aluguéis tiveram a inteligência de entrar para a federação e se blindar em relação a isso. Ok, Toninho, obrigado, viu?
Obrigado, Toninho. Lembrando que a questão de cláusula de barreira, na verdade, foi votada pelo Congresso Nacional em 1996, com vacatio legis de 10 anos, e em 2005, fruto disso que o Favete falou muito, entre aspas, da judicialização da política, e a política da judicialização anulou, por uma questão jurídica, a possibilidade da cláusula de barreira, por voto do ministro Marco Aurélio, que depois se arrependeu até mesmo desse voto. Bom, pessoal, passado aqui um pouquinho das 8, né, 8h10, a gente acabou de saber aqui que o Fábio Faria está fazendo aí um pronunciamento, ou convocou a imprensa lá. Então, pronto. Então, vamos lá. Disseram que foi o seguinte, teve 154 mil... Só um minutinho. O Fábio Faria convocou a imprensa para estar na Praça dos Três Poderes, ou em frente ao Palácio do Planalto, agora às 19h30. E aí, Favete, então, comenta aí. Ele chamou a rede nacional rede nacional não, ele usou a estrutura do Palácio do Planalto para dizer que foram 154 mil inserções de rádio, basicamente rádio, roubadas da campanha do presidente Bolsonaro nos últimos 14 dias nas regiões onde o PT governa. Fazendo as contas aqui, isso dá 54 dias. Então não bate muito bem a conta. Porque são inserções de 30 segundos, né, Marquinhos? Parênteses por um erro de legenda aqui. Enfim, Eu de legenda? a CNN anunciou 154 mil. Não, ele anunciou no Twitter. Não, ele anunciou no Twitter e... 154 mil. E meu pessoal tá lá e acabei de falar com o Paulo, que é o jornalista dele também. Então eles estão dizendo o seguinte, a tese são 154 mil inserções de 30 segundos roubadas do presidente Bolsonaro pró-Lula nos estados onde o PT comanda, basicamente Bahia. Certo? Mas se você faz a conta, isso dá 54 dias. Então não está batendo muito, tem que entender o que está acontecendo. Número 2, chamar uma coletiva no Palácio do Planalto para falar alguma coisa de direito eleitoral não é tão comum. Número 3, mesmo o governador da Bahia, certo, não comanda a geração da TV. A geração da TV ela é feita, todo ano o TSE escolhe a TV que vai gerar. Então, assim, eu não sei, mas não está batendo. Vamos ver. Provavelmente, Favete, alguma informação de que Lula abriu. Fato, criando fato. Vamos ver. Mas é isso. O fato 154 mil inserções roubadas do presidente Bolsonaro para o presidente Lula. Você começa a botar no papel, a coisa começa a ficar meia... eu acho que nem tem 154 mil inserções se você reunir todos os candidatos de... Você fala mil, a unidade de mil aí não existe, Favete. Pode ser 154, mas 154 mil, a unidade mil não pode existir nessa conta aí. A conta não está batendo. A conta não está batendo muito. Vamos ver o que está acontecendo agora, assim. Mas, assim, acho que desde ontem, né, professor Miguel, as coisas... Acho que todo mundo aqui trabalhou que nem um louco ontem, né? Não trabalhou que nem um doido ontem, entendeu? Foi um dia tenso, policialmente falando, né? Foi um dia tenso. Não dá para jogar fora o Roberto Jefferson, o cara é presidente de honra de um partido, ele tem um peso na política brasileira, ele quase foi candidato a presidente, etc. Tem que ser levado, de certa forma, alguma coisa aconteceu. Ele recebeu uma equipe da Polícia Federal com fuzil. Não é comum ter fuzil. Granada, não é assim. Nem todo mundo tem em casa. Né? Não é uma coisa comum, não é uma coisa trivial. Certo? Acho que o presidente agiu muito bem ontem, muito bem, em imediatamente vazar, falar, olha, tem nada a ver com isso. Ele fez muito bem, o presidente. Agora, somando ontem com hoje, que a política não é só, né, Toninho? A política não é só um dia, a política é um conjunto. Somando ontem com hoje, tá estranho. Não estou levando risco, não é risco político, não. Acho que é do jogo também, sabe? É do jogo fazer essas coisas. Mas não está comum, não está natural. E, Favete, o PSDB declarou também, você está sabendo aí, apoio ao Bolsonaro e ao Lula, bem a respeito daquilo que você gosta de esquerda e direita, né? Não, excelente. Muito bom. Pessoal, queria mais uma vez agradecer aqui ao Pedro Henrique pela cessão desse maravilhoso espaço, agradecer a Carol, aos membros do Conselho Superior da ABRIG, aos diretores que aqui estão,
anunciar que em novembro a gente vai fazer o lançamento do livro do Toninho, RIG, em 3 dimensões, onde todo mundo vai ser convidado. Tenho certeza que tem muita coisa aqui para você nos passar, como você sempre fez, Toninho. Agradecer também as pessoas que vieram aqui presencialmente. Eu não tinha anunciado o Castro, a Ana da Abras, que veio aqui, da Abas, que veio aqui também nos prestigiar. Enfim, dizer que nós, do Conselho Superior, continuaremos aí a desenvolver debates, sempre que possível, de forma ampla, aberta, e que possa levar conteúdo a todos. Muitíssimo obrigado, que Deus continue nos abençoando, que possamos exercer o nosso dever cívico de, no domingo, fazer as nossas opções, e que, a partir de 1º de janeiro, independente a vontade popular e condição de cada vez mais poder gerar desenvolvimento e crescimento para esse país, que isso é o que todos defendemos e desejamos. E que nossa atividade continue sendo prestigiada e que a gente percebe que esse trabalho que a Abrigo tem feito tem dado respaldo a esse mercado para que cada vez mais ele se consolide e cresça. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite, fiquem com Deus e uma ótima semana. Obrigado, parabéns a todos. Abraço a todos. Abraço, boa noite, saúde.